gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é sempre um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Eu vou fazer a correção do PET volume 4 de matemática, do 9º ano, semana 2, tá, gente? Espero que vocês gostem da aula, que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, deem um like, compartilhem, se inscrevam se vocês não forem inscritos ainda, para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Gente, 9º ano, PET volume 4 tá falando de função. Cíntia, mas eu vou aprofundar em função? Não, deixa para aprofundar lá no ensino médio. No 9º ano a gente vai ter uma noção do que é uma função. Construir um gráfico, uma noçãozinha aqui, né? Mas aprofundar mesmo, estudar realmente função, a gente deixa para o 9º ano. Mas não é porque tá à distância que vocês estão tendo essa noção agora não, tá, gente? É normal no 9º ano a gente ter essa noção de função para preparar vocês para o que vem por aí. Bom, questão 1. Em um estacionamento para carros, oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. A gente tem assim, a opção A. O cliente paga R$ 4,00 fixos, mais R$ 2,00 por hora que o carro ficar no estacionamento. E a opção B, o cliente não paga nada fixo e ele paga R$ 4,00 por hora. Certo, gente? Bom, letra A. Na opção A, a lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por f de x. Gente, se eu vou deixar meu carro no estacionamento, na opção A, quando eu deixar o carro lá, entregar a chave para eles, eu já paguei R$ 4,00, eu já vou pagar R$ 4,00. E eu ainda vou pagar mais R$ 2,00 por cada hora que o meu carro ficar lá. Então, esses R$ 2,00, eles vão variar de acordo com o tempo do carro, com o tempo que o carro ficou parado. Então, a gente fala que a lei de formação da função é 4 mais 2x, ou 2 vezes o x. Né? Os 4 fixos, que eu vou ter que pagar de qualquer jeito, mais R$ 2,00 por cada hora que eu deixar o carro lá. Se a gente trocar aqui, não tem problema. Se vocês colocarem f de x igual a 2x mais 4, a gente continua tendo a mesma função, tá? Não vai alterar em nada. Continuando, observe que essa lei de formação é a de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo que uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, ela é desse tipo aqui. Então, o A sempre é aquele cara que acompanha o X. Então, quem é o A da minha função? Tanto nesse caso quanto nesse, o meu A é o 2. Por quê? Porque o 2 é o acompanhante do X. E o B? O B é aquele cara que está sozinho, ele não acompanha ninguém, né? Ele só quer curtir a vida. Quem é o B? O B é 4, ele está sozinho, ele não está acompanhando o X. Nesse caso, a função f é estritamente... Gente, eu vou deixar o carro no estacionamento. Quanto mais tempo o meu carro ficar lá, maior vai ser o valor que eu pago, não é? Quem dera fosse o contrário. Mas não, infelizmente não, né? Se eu deixar o carro lá 4 horas, eu vou pagar muito mais do que se eu pagaria se eu deixasse 2 horas. Então, essa função ela é estritamente crescente. Mas, na verdade, quem determina isso para vocês é o A da função. A gente já falou isso na semana 1. Quando o nosso A é positivo, a função é crescente. E ele coloca isso pra gente, ó. A função f é estritamente crescente, pois A é maior do que 0. Certo? Bom, seu domínio é o conjunto. Aí a gente cai num detalhe. Se eu pensar simplesmente nessa função aqui, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Se eu pensar no carro estar no estacionamento, na função que representa o carro no estacionamento, aí eu vou ter um detalhe nesse domínio.
Por quê? Porque eu não vou colocar horas negativas no carro, no estacionamento. Ou eu deixo o carro lá, ou eu não deixo. Então, aí eu colocaria para vocês que seriam os reais positivos. Então, se não tivesse o contexto do estacionamento, o meu conjunto, o meu domínio seria real. O que é domínio? São os valores que eu posso colocar no X. Como a gente está num estacionamento, não posso deixar horas negativas, não existe isso, né? Então, eu colocaria os reais positivos, certo? Ah, gente, mas você consegue deixar o carro lá 3 horas e 23 minutos? Consigo. Nem sempre eles consideram os 23 minutos, né? Eles jogam para meia hora, mas eu consigo. Na opção B, a lei de formação da função G, que relaciona o valor G de X em reais a ser pago pelo cliente e o tempo X em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por G de X igual a... Gente, eu pago R$4 por hora. Então, esses R$4 variam de acordo com o tempo que eu deixo o carro lá. Então, 4 vezes X, em que X é o tempo que o carro vai ficar no estacionamento. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo que o nosso A é o cara que acompanha o X. Quem está acompanhando o X aqui? O 4. E o B? Quem é aquele cara sozinho, né, que não acompanha ninguém? Não tem ele aqui. Só tem o 4x. Então, meu B vale 0. B não apareceu, certo? Continuando. Nesse caso, a função G é estritamente... Olha para o A. O que tem meu A? Tá positivo. Então, a função G é estritamente crescente. Por quê? Porque o meu A é maior que 0, certo? O seu domínio é o conjunto, a mesma coisa. Eu posso, né, se eu não pensar no contexto, eu posso colocar qualquer valor aqui no lugar do X, qualquer valor real. E aí o meu domínio seria o conjunto dos números reais. Mas acontece que no contexto, né, no estacionamento, não tem sentido a gente deixar carros negativos. Então, eu colocaria R+. Deixar horas negativas, não existe isso, não é? Ninguém vai me pagar se eu tirar o carro do estacionamento, né? Quem dera. Além disso, a lei de formação da função G é de uma função incompleta. Por que ela é incompleta? Porque o B é igual a 0. Ela não apresentou o B. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bora para a letra C? Gente, a letra C... O que foi? Tava tão alegre, depois você vai dar aquela murcha, gente. Mantém a alegria, amor. Gente! Na letra C, a gente vai preencher a tabela. E eu vou ter que... Ó, meu cameraman tá me fazendo rir, tá, gente? Desculpa. Eu não fiz nada. A gente vai fazer a tabela e depois a gente vai construir o gráfico. Olha que legal! Bacana, né? Então, complete a tabela a seguir, determinando os valores de y igual a f de x. No caso da opção A, os valores de y igual a g de x. No caso da opção B. E os respectivos pontos de coordenadas x e f de x e g de x dos gráficos das funções f e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x e f de x e g de x encontrados e construa os gráficos das funções f e g. Gente, vamos fazer a tabelinha aqui para depois a gente construir o gráfico. Aí eu vou ter que apagar a tabela porque não vai caber, né? Meu quadro é pequeno, mas eu vou anotar os valores aqui do ladinho para vocês. O que a gente tem aqui? Na opção A, qual era a lei de formação da função? A gente colocou 4 mais 2x ou 2x mais 4. Então, vou colocar o 2x mais 4. O que eu vou fazer aqui? Primeiro valorzinho da minha coluna, da minha tabelinha, 0. Eu vou colocar o 0 no lugar do x. Eu vou fazer f de 0. Vai ser 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 4 é 4. Então, qual vai ser meu par ordenado? 0 e 4.
O que eu fiz com zero, eu vou fazer com todos os valores. Vou pegar meio, y igual a f de meio. Quem é f de meio? É 2 vezes meio mais 4. 2 metades são um inteiro, né? Então, 2 vezes meio aqui vai dar 1. 1 mais 4, 5. Então, quando meu x for meio, meu f de x, meu y é 5. Mesma coisa com 1. Y igual a f de 1, que é igual a 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1 são 2. 2 mais 4 são 6. Então, a gente tem aqui 1 e 6. Tá? Estamos quase terminando essa parte. Y igual a f de 2. Quem é o f de 2? 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então, meu par aqui, 2 e 8. E para terminar essa parte, y igual a f de 3, que seria 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3 são 6, 6 mais 4 são 10. Então, 3 e 10. Gente, o que eu fiz com f, eu vou fazer com g. A função g, ela era igual a quê? Que era a segunda opção. 4x. Então, aqui meu y vai ser igual ao meu g de 0, que vai ser 4 vezes 0, que é 0. Ou seja, se meu carro não ficar, né, zero, se ele ficar 0 horas no estacionamento, eu não pago nada. Na opção A eu já pago R$4, tá bom? Bom, meio, y igual a g de meio, que seria 4 vezes meio. 4 metades, né? 4 metades é igual a 2 inteiros. Eu posso simplificar aqui. Então, se o meu carro ficar meia hora, eu vou pagar R$2. Se ficar uma hora, y igual a g de 1. Eu vou ter 4 vezes 1, que são 4. Então, eu vou pagar R$4. Se o carro ficar 2 horas, g de 2, que é 4 vezes 2, que é igual a 8. E se ele ficar 3 horas, 4 vezes 3, que vão dar 12. Então, a gente tem aqui 3 e 12. Fizemos a primeira parte do exercício. Agora, a gente vai fazer a melhor parte, né? Traçar o gráfico. Gente, eu vou passar essas opções para o cantinho aqui para poder apagar para a gente construir o gráfico, beleza? Gente, bora traçar o gráfico? Para o vídeo não ficar grande, eu já fiz aqui o desenho dos eixos, né? O meu não é quadriculado igual o pet de vocês, né? Quem tem 1000 pet vai ser facílimo de fazer. Mas eu vou fazer aqui para quem não tem o pet impresso e vai ter que fazer no caderno. Então, olha, deixa eu dar uma dica. Precisei de régua, tá, gente? Quantidade de gráfico que eu recebo assim, ah, professora, não tinha régua. Aí ficou meio torto. Não dá, né, gente? Tem que ter régua. Outra coisa, as distâncias aqui, elas são as mesmas, tá? Como eu tô fazendo no quadro, né, para ficar legal, para vocês visualizarem, eu deixei uma distância de 5 centímetros de um ponto até o outro. No caderno, vocês podem deixar meio centímetro, 1 centímetro, tá? Mas a mesma distância. Não pode colocar um coladinho no 0 e o 2 longe do 1. É a mesma distância. Agora, eu vou representar como céu azul os pontos aqui da opção A. Então, eu começo aqui. Eu achei um ponto 0 e 4. Então, o meu 0 tá aqui. Aqui é o y, que é o valor que aparece depois. Eu vou fazer um pontinho em cima do 4, ok? Depois eu venho aqui, meio e 5. O meio, ele tá entre o 0 e o 1, exatamente na metade. Então, eu já deixei ele mais ou menos marcadinho aqui. Eu vou levar esse meio até o 5. Então, ó. Eu costumo medir novamente, porque eu sou ruim, tá? Pra riscar. Então, normalmente, eu acabo precisando de medir. Essa linha que eu estou fazendo agora, ela é tracejada, ela é pontilhada, ela não pode ser contínua, tá? Eu tô apagando porque eu vi que eu aproximei.
Então, eu tô apagando para eu manter a mesma distância. Fazer distâncias longas para quem não tem uma boa coordenação é bem complicado, como eu, que sou péssima de coordenação. Encontrei os 2 pontilhadinhos, bolinha aqui. Ponto 1, eu vou levar até o 6. Então, bora do 1 pro 6. A gente pontilha pra gente conseguir saber onde a gente vai colocar a bolinha, tá? Onde é o encontro desses pontos, para não sair tudo torto. Do 2 até o 8. Agora a gente vai subir bastante. Mas a gente já tá quase terminando. Bolinha no encontro. E pra gente terminar a opção A, do 3 até o 10. Ficaram muito distantes daqui, né, gente? Quase que a minha régua nem chega. É pequena, quase. Marquei os pontinhos. O que eu vou fazer agora? Colocar minha régua aqui, traçar uma linha unindo todos esses pontos. Nesse caso, eu não vou deixar passar para cá, porque a gente falou de estacionamento, não tem hora negativa, né? Se não passar certinho aqui, a gente pode dar uma, né, realçada aqui nos bolinhos. Por quê? Porque como a gente tá fazendo, mesmo usando régua, mas não tem quadriculado, não vai sair perfeitinho. Alguns milímetros ele vai arredar um pouquinho. É normal. Agora, eu vou fazer a opção B. E aí, mesma coisa, ó. Quando o X foi 0, meu Y foi 0. Então, meu gráfico B, ele começa aqui. Tá? Quando meu X foi meio, meu Y foi 2. Então, meu meio tá aqui. Eu não coloquei antes, né? Eu vou trazer até o 2. A vantagem é que agora eu já aproveito algumas linhas que eu tracei. Quando meu X foi 1, meu Y foi 4. Então, eu vou levar do 1 até o 4. Então, tá aqui, ó. Do 1 até o 4. O X foi 2, meu Y foi 8. X2, Y8 eu já marquei. Vou colocar ele aqui pretinho de novo para chamar a atenção. Meu X foi 3, meu Y foi 12. Eu vou aproveitar até onde eu já vim e vou chegar no 12. A mesma coisa que eu fiz no início, eu vou fazer de novo. Colocar a régua nos pontinhos pretos que eu marquei aqui. Gente, eu vou trocar essa régua, que ela tá pequena. Embora traçar meu gráfico. Então, a linha preta representa a opção B e a linha azul representa a opção A. Aí a gente vai fazer a letra D baseado nesse desenho aqui. Bora lá? Gente, letra D então. Analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Se o cliente for utilizar esse estacionamento por um período inferior a 2 horas, ou seja, menos do que 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Se eu for deixar o carro menos do que 2 horas no estacionamento, onde que é melhor eu deixar? Na opção A ou na B? Na opção B, né, gente? Se eu não deixar hora nenhuma, eu não pago nada. Se eu deixar meia hora, eu pago R$2.
Se eu deixar 1 hora, eu pago R$4. Então, na opção B. Essa linha aqui está representando o nosso tempo em hora. E essa linha aqui está representando o valor em reais. Continuando. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? Vocês percebem que no instante de 2 horas os gráficos se encontram, as duas funções se encontram? Se ele usar mais do que 2 horas, qual é mais vantajoso para ele? Continua olhando o gráfico, olha aqui, olha, o próximo pontinho que a gente está em 3 horas. Opção A está em R$10, opção B está em R$12. Então, se ele for usar por um tempo superior a 2 horas, a opção A é mais vantajosa para ele. E para encerrar, se o cliente for deixar o carro no estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa? Não tem, ele deixa em qualquer um, ele vai pagar a mesma coisa. Aqui, ó, 2 horas é o ponto, né? Coincidiu aqui, encontraram as duas funções. Então, se ele deixar o carro 2 horas, não importa se ele vai deixar na opção A ou na opção B. O valor que ele vai pagar vai ser o mesmo. Certinho? Gostaram? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula e reforçando, ficou com dúvida? Coloca aí nos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram profissional que eu vou responder vocês, tá? Eu sei que a gente está distante, não é a mesma coisa a gente ter o professor ali na nossa frente na sala, mas é o que a gente tem agora, então a gente tem que usar os meios de comunicações que nós temos. Se gostou da aula, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para chegar a mais alunos. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho, né? Que assim toda vez que sair uma aula nova você vai receber uma notificação. Mas se inscreva no meu Instagram, me siga, né? Me siga no meu Instagram profissional também. Tá meio paradinho, mas eu sempre coloco algumas coisas legais lá, porque se a gente gosta de matemática, a gente consegue aprender, tá bom? E também não podia deixar de falar do professor Marcos, né? Professor de português. Dei uma olhada no canal dele, ele tá corrigindo os PETs de português. E hoje, ó, ouvi um professor falando a mesma coisa que eu falo sempre, hein? Matemática e português estão juntos, né? Depende muito da gente interpretar os textos. Eu vi no TV Minas hoje, tá, gente? Assistindo a aula lá, o professor falou isso. Olha aí, depende da interpretação. E a gente sempre precisa dela, tá bom? Então, bora lá correr no canal do professor Marcos também, assistam as aulas dele, se inscrevam no canal, curtam, eu tenho certeza que vocês vão adorar a aula dele. Um grande abraço para vocês, se cuidem, fiquem bem e até semana que vem. Tchau!